Graças, paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus. O texto para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e no versículo de número 47, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esses dias me preocupei um pouco com a imagem da igreja. Afinal de contas, são tantos acontecimentos, são tantas coisas que têm acontecido envolvendo o nome da igreja, que às vezes nos preocupamos e nos perguntamos: mas qual será o fim da igreja? Aonde a igreja irá parar deste jeito, desta maneira, desta forma? Não é? São tantas pessoas que se dizem cristãs e que ocupam certos cargos e posições e fazem tantas coisas que nos chocam, não é? Às vezes nem acreditamos quando ouvimos e vemos algumas coisas. Mas, em meio a tudo isso, devemos nos lembrar que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus ele é fiel e vai cumprir com as suas promessas. Há uma promessa que Jesus fez sobre a igreja quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Né? Essa promessa está de pé. A igreja está de pé, mesmo em meio às intempéries da vida. Querido, o que perceba é que a igreja, ao contrário de nós, não é sustentada por imagem, não é sustentada por fama, não. Às vezes o ser humano busca isso e se sustenta até desta forma. A igreja de Deus ela é sustentada pelo Senhor. E o que faz a igreja prosperar, né, seguir em frente, é a autoridade concedida pelo Senhor Jesus à sua igreja. A Bíblia diz que sobre Jesus estava toda a autoridade. Ele mesmo disse: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade o Senhor concedeu à igreja. Ele disse: eis que vos envio. E ele também disse: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então a igreja do Senhor, ela é sustentada pelo próprio Senhor e pela autoridade que ele concedeu à sua igreja. Por isso, em apenas um momento, em apenas um instante, Deus pode mudar o coração de alguém sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele tem em seu coração com respeito à igreja. Quando nós lemos aqui, por exemplo, o texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 47, percebemos que o único trabalho da igreja era estar unida e sincera diante de Deus e andar com sinceridade diante de Deus. Porque a Bíblia diz que enquanto eles louvavam a Deus, Deus se encarregava de fazer com que o povo encontrasse graça diante da igreja. Olha o que o texto diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Perceba que o povo era quem caía na graça do povo. A igreja era quem caía na graça do povo. Ou seja, o povo se agradava da igreja e tinha o seu coração aberto com relação à igreja, tinha bons olhos com relação à igreja, porque era um ato de Deus, era um ato concedido por Deus. Era Deus que agia no coração das pessoas e conseguia mostrar que a igreja foi estabelecida por Deus e que ele fazia parte, ou melhor, comandava, né, a igreja. O texto vai dizer assim: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias. Todos os dias o Senhor acrescentava. Será que ali não tinha pessoas que faziam coisas erradas? Será que não havia erros ali? Claro que sim. Sempre, tanto é que a Bíblia resiste a algumas coisas que aconteceram, mas nem por isso Deus deixou de agir todos os dias na vida da sua igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem fundou a igreja. A igreja está alicerçada sobre Cristo e ela permanece e permanecerá de pé, porque há uma promessa de Deus com relação à igreja. Interessante que
quando a Bíblia fala do reino de Deus, diz assim que o reino de Deus não viria com visível aparência. Somos nós que nos preocupamos com a aparência. Somos nós que nos preocupamos com a nota que o outro nos dá. Deus não é julgado por ninguém. Ele simplesmente é o autor e consumador de todas as coisas. E ele é capaz de atuar no coração das pessoas. E através da sua graça, as pessoas são alcançadas por Deus. E estão na igreja louvando, engrandecendo o nome do Senhor e sendo útil na sua obra. Que possamos prosseguir a nossa caminhada cientes, crendo, certos de que a igreja do Senhor Jesus Cristo é mais do que vencedora. Em nome de Jesus.